Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, nós iremos abordar ainda o assunto sobre a parte de segurança da informação e nós iremos abordar o tema backup, que é um tema muito cobrado, principalmente em carreiras policiais e carreiras de tribunais. Primeira coisa que eu preciso saber, professor João Kleber, o que é backup? Backup, gente, nada mais é do que uma cópia de segurança. O CESP, ele está utilizando duas nomenclaturas. Ele pode utilizar a nomenclatura inglesa, que é o padrão, backup com CK, ou ele pode utilizar a nomenclatura em português, BKP. Então, se você encontrar essas duas palavras, elas estão corretas. Só que uma está na nomenclatura inglesa e a outra está na nomenclatura portuguesa. Então, fiquem atentos, que o CESP pode cobrar tanto de uma forma quanto de outra. E o que seria essa cópia de segurança? Para você entender bem a parte de backup, eu quero que vocês voltem no tempo. Lá em 2001, por exemplo, nós tivemos uma grande tragédia. Essa tragédia era das Torres Gêmeas. E as pessoas tinham o hábito, por exemplo, de ter um andar para atendimento e o outro andar seria para os data centers. Não sei o que é data center, professor. Data center nada mais é do que um local onde você armazena todos os arquivos. É como se fosse o seguinte: aqui eu tenho uma sala que armazena o estúdio e do outro lado eu tenho uma sala que armazena todas as aulas gravadas da LAC. Vai acontecer um terremoto, uma tsunami, por exemplo. Logicamente que todas as salas vão ser o quê? Devastadas. E logicamente esses dados serão perdidos. E o que você precisa saber quando se trata de concurso público? A informação é o maior ativo de uma empresa. Uma vez que essa informação ela é perdida, acabou, já era. Então, a partir dos anos 2000, com essa triste tragédia, começou-se a entender que o backup tem que ser realizado. E aí uma coisa importante também que vocês precisam colocar isso aí. Não é porque eu fiz backup que eu sou obrigado a salvar todos os dados. O backup nada mais é do que uma proteção para você tentar diminuir o máximo possível de perca. Então lembre, nem sempre o backup vai ser 100% confiável. Porque, por exemplo, a todo momento a gente está trabalhando, a todo momento a gente está realizando uma operação. E nessa operação a gente trabalha com dados. E é impossível, por exemplo, você ficar fazendo backup a todo santo momento. Então, vai existir algumas situações que não vai ser possível reparar esses backups. Perfeito? Então, você já entendeu o conceito que backup é uma cópia de segurança, e essa cópia de segurança ela tem que ser feita em um local diferente. Então, eu dei o exemplo para vocês sobre a LAC. Aqui eu tenho o estúdio, aqui eu tenho os data centers. Então, logicamente que esse arquivo não pode estar armazenado nesse mesmo prédio físico. Eu tenho que estar em uma outra filial, ou eu tenho que estar em um outro local, seja mídia ótica, seja na computação em nuvem, e isso também cai no seu concurso público, porque ele vai te perguntar se você não entende só o conceito, se você entende o funcionamento. E o funcionamento do backup, ele pode ter alguns espaços que você precisa saber o seguinte: mídias ou fitas magnéticas. É possível fazer backup? Sim. CD ou DVD. E aí é importante você conhecer a aula de software, na qual nós falamos sobre a capacidade de armazenamento. Um CD, ele pode alcançar até 700 MB, enquanto um DVD pode alcançar aí 4,7 GB. Não costuma cair, mas se perguntar também sobre Blu-ray, que tem o acrônimo de BD, tá? Ele tem 4 vezes mais, chegando em torno de 25, na verdade 6 vezes mais, desculpa, 25, 50 e os mais robustos 100 gigabytes de armazenamento. Então, essas 3 formas que eu falei para vocês, isso aqui são fitas, isso aqui são discos óticos, que podem ser realizados. E, logicamente, que nós temos a computação em nuvem. Podemos ter também outros dispositivos que caem no seu concurso. Pendrive, nós temos cartão de memória, nós podemos ter também memórias flash, nós podemos ter HDs
que são disco rígido, separado por uma outra máquina, por exemplo, ou até na própria máquina, ou podemos também ter o SSD, que é a evolução do HD, que é um dispositivo de estado sólido. E isso a gente já viu na aula de hardware, né? Porque ele não tem o disco, ele é 100% eletrônico. Então percebam, não é só entender o que seria backup, que é uma cópia de segurança. Você precisa compreender também, tá? Que este backup, ele precisa estar num local diferente. Este local tem que estar protegido para que você não venha perder a informação. E lembrando, não é obrigatório a salvar 100%. É para evitar a menor perca possível. E é isso aqui você precisa saber. Como que eu posso fazer um backup? Fitas, computação em nuvem, pendrive, cartão de memória, HD, SSD, HD externo, memória flash e disco óticos, que podem ser 3, CD, DVD e Blu-ray. Perfeito? Bom, o backup ele é interessante também que ele pode ser feito de forma automática ou ele pode ser realizado, gente, de forma manual. E o que seria um backup, professor? De forma automática, você tem um sistema, inclusive o próprio Windows, tá? Diga-se de passagem, ele tem um aplicativo que faz, se você cronometrar, se você agendar ele faz o backup automático, desde que você faça a configuração adequada do local, o horário, e o computador, logicamente, tem que estar ligado. Tá, gente? Nesse determinado momento. Ele consegue fazer isso. Mas você também pode fazer o backup manualmente. Simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, existem duas formas de fazer o backup. Pode ser tanto manualmente ou pode ser automaticamente. Sendo que um você vai configurar um sistema específico e o outro você vai fazer manualmente, copiando e colando. Bom, entrando no conceito de sistemas específicos de backup, tem duas palavras que você precisa ficar atento, que nós chamamos de backup hot, que seria o backup quente, ou backup cold, que seria o backup frio. Qual que é a diferença? O hot, gente, o sistema não é interrompido para a realização. Então, imagine só. Eu estou gravando agora, neste momento, e logicamente que pode estar sendo feito um backup lá na sala de áudio, na sala de estúdio, por exemplo. E o que acontece? Mesmo que eu esteja trabalhando com vocês, o sistema esteja em funcionamento, eles estão realizando o backup. Então, eles trabalham de forma paralela. Agora, uma coisa muito importante, isso é bom? Não. Sabe por que não é bom? Quando você faz a transferência de arquivos, quando você faz o backup, os arquivos são muito grandes. Então, o processamento da rede de computadores pode ficar o quê? Abalado. E, logicamente, que você pode ter travamentos, pode fazer com que algum sistema pare de operar e, logicamente, interrompendo um serviço. Então, lembre-se, o backup hot, que é o chamado de backup quente, ele não interrompe a operação, o meio. Simplesmente está acontecendo a aula do professor João Kleber e pode estar acontecendo um backup automaticamente dos dados. Bom, quando eu tenho um backup cold, que a gente chama de backup frio, o que seria isso? A interrupção. E normalmente, quando a gente trabalha em uma empresa, tá? Tem esse hábito, porque, por exemplo, o backup ele é algo muito importante, então não pode ocorrer falhas, porque justamente o backup é uma solução para uma falha que pode vir a acontecer. Então, as pessoas configuram ou em horários que não tem ninguém trabalhando, que normalmente é de madrugada, ou na hora do almoço, ou simplesmente ele vai pegar um dia e falar o seguinte, ó, segunda-feira, das 7 às 8 da manhã, ninguém trabalha com determinado sistema, porque nós iremos realizar o backup do sistema tal. Então, percebam, é importante ter essa noção também. Porque, assim, é possível fazer os dois? Sim, mas qual é o mais recomendável? Qual é o mais aconselhável? Sempre o backup frio. Por quê? Você não tem, digamos assim, a perspectiva de travamentos, você não tem a perspectiva que pode ocorrer que um sistema pare de funcionar e o seu backup vai ser realizado de forma tranquila, de forma contínua, tá? E lembrando que o backup frio pode ser chamado por cold. Tudo bem?
Bom, você entendeu os conceitos de backup, você entendeu como funciona o backup, e agora é importante salientar os tipos de backup. No seu concurso cai quatro tipos de backup. Completo, também pode ser chamado de normal ou de full, tá? Nós temos o backup incremental, nós temos o backup diferencial e nós temos o backup que é chamado de diário. Tudo bem? Então, percebam, existem 4 tipos de backup que você precisa saber, tá? Vamos começar a abordar sobre o backup normal. Professor João Kleber, o que trata o backup normal, gente? O backup normal, e aí eu vou ter que colocar a palavrinha aqui que eu falei para vocês, algumas bancas chamam ele de completo e tem outras bancas que pode falar pela nomenclatura full, que é a mesma ideia de completo. E aí tem que ficar esperto que o CESP costuma variar. E tem pessoas que focam muito na palavra e se esquecem. Lembra que eu falei que ele pode falar backup em inglês ou backup em português? E ele pode falar completo ou full. Se ele falar essas duas nomenclaturas, está correto. E o que seria um backup completo? Toda vez que você starta um sistema, você inicia uma operação, você tem que fazer a cópia de todos os dados. Então, percebam, eu criei uma empresa. A primeira coisa que você faz é fazer o backup de todos os dados. Porque se algum dia ocorrer que tem uma perca do servidor ou uma pane no sistema, você consegue saber todos os dados desde o início. Então, o primeiro backup a ser realizado em uma empresa é o backup completo, tá? E o próprio nome já fala, ele vai copiar tudo. Só que tem um porém. Imagine só, você acabou de criar a empresa, você criou o backup completo, tá? Com o passar dos dias, com o passar do tempo, você vai fazer várias outras operações e ficar fazendo backup todo santo dia completo, você vai ter uma perca de processamento, vai ser lento, e para isso existe um novo tipo de backup, que é o chamado de backup incremental, tá? E aí o que eu preciso saber sobre backup incremental, professor? O backup incremental, ele vai fazer a cópia, e aí essa palavra-chave aqui, eu vou até colocar em vermelho para vocês, olha a cor do Flamengo, tá? Somente os arquivos que foram criados ou alterados desde o último backup. Então, olha que legal. Quando você faz o backup completo, que é o primeiro a ser realizado, o próximo backup que você vai fazer é o backup incremental. Sabe por quê? Porque ele vai fazer uma cópia somente dos arquivos que foram alterados. Então, imagine só, eu tenho aqui uma lista de 1.2 GB. Tudo bem? E aí eu tenho esse aqui, um sistema qualquer. Fiz o backup full, que nós já aprendemos que pode ser chamado de backup completo. No próximo dia, eu alterei 0.1 GB. Se eu fosse realizar o backup completo, né, eu teria que ter 1.3. Então, eu teria que ter mais esse backup, mais 1.3. E o que acontece? Eu vou realizar backup somente dos que foram criados ou alterados. Então, logicamente, que o backup incremental, ele é uma solução viável, porque ele só vai te garantir o que foi criado, o que foi alterado. Logicamente que tem um macetezinho que você precisa saber no seu concurso. Quando você tem o backup incremental, e aqui eu coloquei os dias, por exemplo, para vocês verem, ele vai mostrando somente o que você foi alterando, o que você foi alterando. E você pode perceber que não é linear, é crescente, vai depender do que você fez no dia a dia. E aí tem algumas coisas que caem no concurso e você precisa saber. O backup ele vai ser rápido. Por que o backup ele vai ser rápido? Porque ele não vai pegar todos os arquivos. Porém, entretanto, você tem uma recuperação lenta.
E aí você pode me perguntar, ué, professor, mas como o senhor pode falar que essa recuperação vai ser lenta? Porque imagine só, quando você retornar o backup, você vai ter que ter automaticamente o backup completo mais o backup incremental, porque eu tenho que juntar os dois. E aí eu tenho que fazer as comparações, né, as otimizações necessárias para trazer as informações que realmente foram paradas até o momento que teve a queda ou a interrupção do serviço. Então percebam, o backup completo, o interessante é que ele é completo, pelo menos já fala que vai ter tudo lá, só que ele é lento. Mas, para a recuperação, ele é mais rápido. Somente o backup incremental ele vai ser mais rápido na sua execução, porém, a sua recuperação é lenta. Tudo bem? E para, digamos assim, aliviar a barra, para tentar, digamos assim, juntar o completo com o incremental, temos mais um tipo de backup que cai no teu concurso, que nós chamamos de backup diferencial. E aí, professor, qual que é a palavra-chave do backup diferencial? O backup diferencial, gente, ele vai copiar os arquivos criados e alterados desde o último backup, assim como foi feito também com o incremental, só que a grande sacada, que aí você precisa fazer isso, colocar na sua cabeça e entender esse conceito, é que ele não marca os arquivos como que passaram pelo backup. Portanto, ele não vai marcar os arquivos. Mas como assim não marcar esses arquivos, professor? Como seria o seguinte? Ele não vai te identificar se aquele arquivo foi alterado ou não. Ele simplesmente faz um backup. E esse backup é feito de quem? Ele vai armazenar tudo que o incremental normalmente não armazenaria se não fosse o completo. Então, o que vai acontecer? Ele vai armazenar mais que o incremental, só que menos que o completo. Tá? Então, ele vai pegar todos os arquivos que Olá, meus amigos! Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.